Antes de orarmos, quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Respire fundo e permita que sua alma silencie por alguns instantes. Muitas vezes buscamos respostas, direção, consolo e até milagres. Mas o coração está tão cheio de barulho que não conseguimos perceber quando Deus está tentando falar. Hoje, antes de qualquer palavra, vamos abrir espaço para que o Espírito Santo nos conduza. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus age de forma inesperada. E um desses momentos está em Atos 8. Não foi apenas uma história antiga, foi um encontro divinamente preparado. Assim como Deus guiou Filipe naquele dia, Ele também pode guiar você agora. A palavra conta que o anjo do Senhor falou com Filipe e o direcionou para um caminho que parecia improvável. Vá para o sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. À primeira vista, não fazia sentido. Um lugar deserto para quê? Mas Filipe não questionou. Ele obedeceu. E é nesse ponto que muitos de nós tropeçamos. Quantas vezes Deus nos direciona, mas o caminho parece estranho, solitário ou sem lógica? E mesmo assim, é exatamente lá que Ele prepara encontros, respostas e mudanças que não imaginávamos. Nesse caminho deserto, Filipe encontra o eunuco etíope, um homem de autoridade, alguém que buscava a verdade, alguém que estava lendo a palavra, mas ainda não compreendia. E veja a beleza disso. Deus sabia onde o coração daquele homem estava e enviou Filipe exatamente na hora certa. Assim, Deus faz conosco. Ele nos guia a pessoas, momentos e lugares que Ele mesmo planejou, não por acaso, mas por propósito. Se você crê que Deus também está guiando o seu caminho hoje, declare nos comentários: eu creio. O Espírito Santo não apenas levou Filipe ao lugar certo, ele também sussurrou o próximo passo. A Bíblia diz: aproxime-se e acompanhe esse carro. Veja como Deus trabalha. Primeiro Ele conduz, depois Ele direciona, e por fim Ele revela o propósito. Não foi coincidência Filipe ver o eunuco lendo Isaías. Foi plano divino. E aqui existe uma lição profunda para nós. Muitas vezes estamos exatamente ao lado do carro, a um passo da mudança, a um passo da resposta. Mas só falta ouvir a voz do Espírito dizendo: aproxime-se. Quantas oportunidades você já teve de se aproximar mais de Deus, de falar com alguém, de tentar novamente, de recomeçar, mas hesitou? A hesitação é uma das maiores barreiras espirituais. Deus abre portas, mas nós precisamos atravessá-las. Filipe não discutiu com Deus, não perguntou por que eu, não questionou se era capaz, ele simplesmente correu até o carro. Correu. Isso mostra urgência, disposição, prontidão espiritual. Ao se aproximar, Filipe ouviu o eunuco lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Aquele homem estava diante de uma verdade profunda, mas precisava de alguém que o ajudasse a enxergar Jesus no texto. E Filipe estava ali para isso, porque se deixou guiar pelo Espírito Santo. Assim como aquele eunuco, talvez você também esteja tentando entender algo que está vivendo. Talvez haja perguntas sem respostas, dores que ninguém vê, situações que parecem não se encaixar. Mas saiba, se você pedir, o Espírito Santo enviará clareza, direção e consolo. Deus nunca deixa seus filhos sozinhos na estrada da vida. E hoje, essa oração é o seu convite para permitir que Deus se aproxime do seu carro, da sua caminhada, e revele o que você ainda não compreende. Se você deseja ouvir mais a voz de Deus, escreva aí nos comentários: fala comigo, Senhor. Quando Filipe ouviu o que o eunuco estava lendo, ele fez uma pergunta simples, mas poderosa: você entende o que está lendo? E a resposta daquele homem revela algo que acontece com todos nós, em algum momento da caminhada espiritual. Como posso entender, se alguém não me explicar? Essa frase ecoa até hoje. Há momentos em que estamos diante da palavra, diante de sinais, diante de situações que Deus permite, mas não conseguimos compreender o que Ele está tentando nos mostrar. E não há vergonha nisso. Deus sabe exatamente quando precisamos de clareza. E Ele envia pessoas, mensagens, oportunidades e até momentos de silêncio para nos ensinar. O eunuco, então, convidou Filipe a subir ao carro. Isso nos ensina que Deus fala quando abrimos espaço, quando convidamos, quando deixamos Ele entrar. O Espírito Santo não força a porta, Ele espera ser chamado. E quantas vezes, no meio da nossa pressa, das preocupações, do cansaço, esquecemos de convidá-lo? Filipe então anuncia Jesus. Ele pega aquele texto de Isaías, que parecia enigmático para o eunuco, e revela a verdade: ira sabra Cristo, aquele homem poderoso que tinha acesso às Escrituras, que tinha recursos, posição,
conhecimento. Ainda assim precisava de revelação espiritual. Assim como nós. O que Deus quer nos ensinar aqui é que não importa quem você seja, o quanto sabe ou o quanto já viveu, sempre há algo novo que o Espírito pode revelar. Ele abre olhos, aquece o coração, ilumina caminhos. E quando ele fala, tudo muda. A mente entende, a alma se acalma e o Espírito encontra direção. Talvez você esteja em um desses momentos agora, buscando compreensão, tentando interpretar um deserto, uma decisão, uma dor ou uma promessa. Assim como o eunuco, você não está sozinho. Deus traz respostas na hora certa. Se você quer que Deus abra sua mente e coração hoje, escreva nos comentários. Ilumina-me, Senhor. Enquanto continuavam pelo caminho, algo extraordinário aconteceu, mas de uma forma simples, natural, sem espetáculo. O eunuco avistou a água e disse: "Olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado?" Essa pergunta revela um coração tocado, convencido, transformado. Quando o Espírito Santo age, ele não apenas esclarece, ele desperta ação, decisão, mudança. A palavra não fica apenas na mente, ela desce para o coração e produz fruto. O eunuco não disse: "Talvez um dia. Quem sabe mais tarde. Vou pensar sobre isso." Não. Ele disse: "Agora." Quando Deus fala, o tempo é hoje. O momento é agora. A resposta é imediata. Quantas vezes Deus já tocou seu coração, mas você adiou a resposta? Quantas vezes sentiu vontade de orar, pedir perdão, recomeçar, se entregar, mas deixou para depois? O Espírito Santo estava conduzindo aquele encontro desde o início, da ordem ao anjo, ao caminho no deserto, ao texto de Isaías, à pergunta certa, ao convite para subir na carruagem. E agora, a água diante deles. Nada foi coincidência. Assim também é com você. A porta que abriu, a palavra que você ouviu, a pessoa que te enviou este vídeo, nada disso é acaso. Deus está buscando o seu coração. Ele está te chamando para mais profundidade, mais entrega, mais obediência. Quando o eunuco perguntou o que o impedia, Filipe não encontrou nenhum impedimento. Porque quando o coração está pronto, Deus remove todos os obstáculos. Há momentos divinos que não voltam. Há oportunidades espirituais que precisam ser agarradas quando surgem. E este pode ser um desses momentos para você. Se você está sentindo o Espírito Santo falando contigo, escreva: "Senhor, eu não quero mais adiar." Assim como Filipe desceu com o eunuco até a água. Hoje Deus te convida a dar um passo de fé. Um passo que muda ambientes internos, que cura lembranças, que limpa a mente e fortalece o espírito. O batismo daquele homem simbolizou algo maior. Uma vida que começa de novo, agora guiada pelo Espírito Santo. E é exatamente isso que Deus deseja fazer contigo hoje. Renovar, restaurar, reorganizar seu interior e reacender a chama que talvez tenha enfraquecido. Ele quer te lembrar que você não está sozinho, que há um propósito sobre você e que o Espírito Santo continua sendo seu guia, seu conselheiro, seu consolador. Agora vamos orar com profundidade. Senhor meu Deus, eu me rendo à tua presença. Peço que o teu Espírito Santo me conduza em cada passo, em cada decisão e em cada pensamento. Que eu não viva pela minha força, mas pela tua direção. Purifica meu coração, fortalece minha fé e tira de mim tudo o que não combina com a tua vontade. Espírito Santo, fala comigo nos detalhes. Me alerta quando eu estiver desviando. Me dá paz quando eu estiver no caminho certo. E me corrige com amor quando eu precisar. Que a tua presença seja a minha bússola diária. Senhor, guia os meus relacionamentos, minhas escolhas e meus caminhos. Enche meu coração com alegria, esperança e confiança. Que o teu poder me sustente nos dias difíceis e que tua graça seja meu abrigo. Eu entrego minha vida, minhas batalhas e meus sonhos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que esta oração seja como a água que encontrou o eunuco no caminho, um marco de transformação. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu recebo a direção do Espírito Santo e não se esqueça de compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa ser guiado por Deus. Que a paz do Senhor esteja com você.